Olá, meu irmão e minha irmã, estamos de volta para mais um encontro no qual nós estamos conhecendo da espiritualidade, da mística agostiniana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunidade agostiniana. A vida dos freis, a vida dos frades, é o que Santo Agostinho sonhou para a sua comunidade agostiniana. Quando ele escreve a regra, na verdade ele não estava pensando na ordem de Santo Agostinho, que vai nascer muito tempo depois pela igreja. Em outros episódios e outros encontros nós vamos falar, sim, podemos dizer talvez até numa outra série, se você pode considerar isso daqui uma série, nós vamos falar sobre a história da Ordem de Santo Agostinho. Mas hoje o que nós queremos trazer até você é colocar exatamente qual a importância desse segundo pilar que existe na Ordem de Santo Agostinho, que é a comunidade. E nós começamos com aquilo que a própria regra de Santo Agostinho nos coloca. Nossa regra de vida começa assim: antes de tudo, caríssimos irmãos, amemos a Deus e depois ao próximo, porque estes são os principais mandamentos que nos foram dados. Número 1. Eis aqui o que mandamos que observe vocês que vivem em comunidade. Em primeiro lugar, já com este fim vocês se congregam em comunidade. Vivam unânimes em uma casa e tenham uma só alma e um só coração, orientados para Deus. E continua dando a regra de vida aos irmãos que querem viver em comunidade. Mas só essa introdução da regra já nos permite exatamente percebermos qual o princípio, o sentido de comunidade, o sentido de consciência eclesial, de igreja que Agostinho tinha. Vivem unânimes em uma casa, tende uma só alma e um só coração em Deus, orientados para Deus. Viver juntos, ter unanimidade por um gosto, é possível para todos, não é? Eu posso gostar do mesmo time de futebol que você, podemos formar um clube do futebol que amamos, podemos formar o clube dos amigos da igreja, dos ex-alunos, dos ex-marinheiros. Não sei, podemos ter muitas coisas afins e pensamos juntos, pensamos em comum, vivemos juntos, temos os mesmos ideais políticos, temos as mesmas ideologias, ou seja, muitas coisas podem nos reunir. Mas para Santo Agostinho, quando ele pensou a regra de vida, ele vai dizer: tende uma só alma e um só coração, porém, orientados para Deus. São muitas almas, são muitos corpos, são muitos corações, mas unidos em um único coração, o de Deus. Ou seja, é viver na comunidade, buscando a Deus. E da comunidade, oferecer Deus ao mundo. Esse é o cerne da nossa vida agostiniana, do que um frade, do que um padre agostiniano deve viver, deve procurar viver, ter essa unanimidade, ou seja, ter essa intimidade, com o próprio Jesus Cristo, ser unânime, ou seja, pensarmos juntos da mesma forma, da mesma maneira, ou seja, procurando a Jesus. Porém, na diversidade do carisma, na diversidade dos dons que Deus nos dá. Então, a comunidade agostiniana é exatamente para a nossa vida o centro do nosso apostolado. Santo Agostinho foi um homem apaixonado pela amizade, viveu intensamente a sua amizade, teve um amor profundo pela amizade durante toda a sua vida. E toda essa sua vida de amizade integrada na fé fez com que Agostinho pensasse um sonho de comunidade. Agostinho, antes mesmo de pensar em viver como monge ou como padre ou bispo no futuro, que ele nem procurava ser, ele reuniu seus amigos para partilhar a vida, para escrever sobre a vida. É tanto que ele vai escrever de Beata Vida, Solilóquios, tantas outras obras em comunidade de amigos. Agostinho vai dizer que essa primeira experiência não dava certo porque muitas coisas dos desejos carnais atrapalhavam, ou seja, ele vai colocar isso muito claro, mas o desejo de procurar a sabedoria, de procurar a verdade com os amigos. E quando cresce esse encontro com Deus, ele continua nessa mesma perspectiva,
É através da amizade que ele forma a comunidade dos monges. É através da amizade que ele procura fortalecer a vida dos clérigos. E assim, é nesse contexto de amizade com Deus e amizade com o outro em Deus que Agostinho vai trilhar para nós, através de sua vida, de sua história, de sua obra, uma forma de viver em comunidade. E é isso que nós hoje vivemos, né? Ou seja, não é renunciar aos nossos ideais. Temos que fazer renúncia, sim, mas é aceitar o ideal que também a vontade de Deus nos coloca, de sermos livres, de dizer sim com liberdade e sermos felizes fazendo a vontade de Deus. Mas isso a partir da comunidade. Por isso eu posso dizer sem medo, meus irmãos, que a característica mais marcante dos agostinianos é a amizade. A característica mais marcante dos agostinianos é a amizade, ou seja, é a proximidade com Deus, com os irmãos, com o povo de Deus. Não é trazendo, como a gente diz, a sardinha para o nosso lado, não é? Mas é também dizendo aquilo que é de nós. O acolhimento, a fraternidade, a partilha, a alegria de estar junto. É isso que nós aprendemos desde o início. E aprendemos que, partilhando tudo isso, todos esses dons nascem da comunidade, mas devem favorecer o crescimento desta comunidade primeira, para que nós, enquanto comunidades de freis, possamos oferecer o melhor à comunidade eclesial, à comunidade da igreja, como serviço da gratuidade de Deus, através da amizade, do ensinamento, da busca de Deus, da relação interior, e acima de tudo, vivendo em comum e partilhando a mesma vida, a mesma fé, os mesmos ensinamentos. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.